Fala galera que curte a NBA, eu sou o Ricardo Pilat e hoje começando aqui uma nova série no canal do The Playoffs no YouTube com tier lists da NBA, né? Fizemos aquela série das tier lists de NFL, agora tier list de NBA para fazer essa prévia da temporada 2023-2024. E começaremos hoje com a posição de point guard, que aqui no Brasil é conhecida como armador. Então selecionamos os armadores de cada um dos 30 times, em alguns casos até 2 jogadores, porque a gente tem alguma dúvida em quem vai ser de fato o armador principal, ou porque os jogadores em questão atuaram a vida inteira nessas posições. Então essa é a ideia. Antes de começar a apresentar aqui os meus comentaristas, não se esqueça de se inscrever no canal do The Playoffs, caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho, deixa o like desde já, se você gosta de conteúdos assim, se você quer mais tier lists, deixa seu like, se você quer outros conteúdos, também deixa o like, não tem problema, e manda nos comentários o que você quer ver aqui no nosso canal, você concorda com a nossa lista, você acha que deveria mudar alguma posição, manda aí nos comentários, beleza? Então vamos para a vinheta e na volta começamos. E antes de começar, vou apresentar minha equipe aqui. Primeiro ele, Piero Fiorelli. Tudo certo, Piero? Salve, salve, Rica. Biscoito, ele que tá com a camisa do tricolor aí, né? O campeão da casa. Tô com a tradicional do Phoenix Suns aqui. Que nesse caso nem tem armador pra gente brincar hoje, né? Mas a gente vai dar um jeito de improvisar para fazer a brincadeira. Bora! Começou já a nossa prévia agora pra NBA vai ser um pouco diferente, né? Vai ser no esquenta aí de analisar os jogadores. Tô animado. E quem tá muito animado, como o Piero já destacou, é Guilherme Rodrigues, o Biscoito, tá com a camisa do São Paulo aí, que foi campeão esses dias. E felizmente tirou a barba, né? Porque para quem viu aí nas redes sociais, a barba tava meio estranha, mas tá empolgado com a NBA também, Biscoito? Salve o tricolor paulista. Então tô muito NBA. feliz, gente. Tô muito feliz primeiro. Calma, me deixa eu falar de mim primeiro. Acho que eles estão com saudade. Faz tempo que eu não apareço aqui. Então, primeiro, tô muito feliz. Meu time é campeão, então, tipo, nada mais importa. Mas, enfim, passando isso, vamos falar de NBA, né? Porque tá voltando já a pré-temporada tá para começar aí no comecinho de outubro, né? Então, e no meio de outubro tem NBA. Muito bem, então ainda bem que São Paulo já passou, acabou o campeonato, aí a gente consegue focar na NBA e no Instagram do Biscoito também, e no do The Playoffs. Agora sim, vamos aqui apresentar a nossa tier list, tá aqui na tela. Então, primeiro de tudo, é importante a gente explicar as tiers, né, as prateleiras que a gente definiu aqui. Então, bem simples, né? Primeiro, All-Star, ou seja, os jogadores que são elite e que realmente são estrelas na NBA. O Joga Muito, que é um jogador que ainda não é All-Star, ainda não é elite, mas é um jogador de ótimo nível, né, para o time que ele joga. Coadjuvante é um bom jogador que ajuda o time e tal, mas assim, no geral, ele não consegue ser um franchise player, não consegue mudar um time de patamar. É mais ou menos essa a ideia. Jogador de rotação, um armador que, na verdade, se fosse em outro elenco, talvez ele fosse reserva, ele ajudaria mais ali, entrando com menos minutos. Então, dependendo da situação, ele é o armador titular, mas não tem nível para mudar muito o patamar do time também. E o Bagre é autoexplicativo, né? Então, um jogador que é realmente ruim, que a gente acha que é ruim. Então, vamos aqui passar essa jogador por jogador. A nossa ideia é que ao estar aqui sejam apenas 5. Então, vamos ver aqui no decorrer dessa análise se realmente vão ficar 5. E também no final a gente analisa, né, se sobrar, se faltar, quem que a gente coloca. Então, primeiro nome aqui da lista é o Trae Young, do Atlanta Hawks. Esse já é um nome polêmico, que alguns podem colocar mais para cá, outros mais para cá, outros vão achar que ele é meia boca. Então, primeiro, Biscoito, aí, lembrando que as análises são mais rápidas para a gente conseguir falar de todo mundo e não durar 3 horas a gravação. Então, Biscoito, começa falando do Trae Young. Cara, o Trae Young foi um cara que caiu um pouquinho de rendimento, né, na temporada passada em relação ao que ele tinha feito na temporada anterior, principalmente questão de aproveitamento de arremessos,
Mas eu ainda acho ele... Cara, ele é o cara do Atlanta Hawks, então ele é um All-Star. Não vejo ele não sendo um All-Star. Eu acho que limitando para 5, ele vai para jogar muito, sendo bem sincero, assim. Ele é um dos melhores passadores de toda a liga, sem dúvida. Ele é um passador criativo, mas aproveitamento de arremesso caiu muito. Derrubou um técnico, né, na temporada passada. Foi o líder de derrubar um técnico. Vamos ver mais uma temporada agora, começando com o Quinn Snyder. Eu vou ser bem sincero que eu não sou um dos maiores fãs do Trae Young. Gosto de ver ele jogar, mas não acho que ele tá no... Se eu for falar dos principais armadores da NBA, não me veio o nome do Trae Young logo de cara. Eu deixo ele que joga muito. Ó, e também já explicando para o pessoal que está assistindo, então, quando os dois discordarem, eu desempato. Nesse caso... Mas a gente pode mexer durante o jogo, né? Se a gente achar que... Sim. Tá. Daqui a pouco a gente pode mudar alguma coisa, mas por enquanto eu vou ficar com o argumento do Piero, porque eu acho que como a gente está começando e por enquanto está limitando a 5, eu acho que pode ser que a gente mude de ideia em relação a quem são esses 5 e o Trae Young vai ficar sobrando. Então quem sabe daqui a pouco, né, o Trae Young... a gente veja aqui que o Trae Young merece estar entre o All-Star e outro. O Trae Young enche o saco da torcida dos Knicks, então não vou pôr como All-Star. Agora, seguindo aqui com o nosso querido Derek White do Boston Celtics, que com certeza não é um All-Star, mas começa agora o Piero. Cara, eu acho que o Derek White é um coadjuvante, né? Não é um armador nato, né? Não é um armador puro. Imagino que vai ser um jogo muito mais centrado no Jason Tatum levando a bola, né? Ele vai ser um criador primário ainda mais, né? Não vai ser o Jaylen Brown porque ele não passa a bola. Tá difícil o Jaylen Brown ser o criador primário. Então vai ser o Jason Tatum e aí vai acabar sendo o Derek White uma função secundária. Mas ele vai ser listado como armador e ele é um ok, né? Melhorou muito o seu arremesso, um jogador complementar. Acho que é um típico coadjuvante NBA de bom time. Muito bom jogador. Eu acho que eu tô com o Piero, assim, ele tem funções mais defensivas do que, de fato, organizar um jogo, mas ele faz bem isso e é aquele cara que consegue, que na bola não queima na mão dele, pelo menos. Então ele consegue fazer um arremesso ou outro criado por conta própria, organiza o time ali quando todo mundo senta no banco, então faz esse papel bem. Acho que não coadjuvante. Então vamos passar aqui para outro, o Spencer Dinwiddie, né, do Brooklyn Nets, rodou e voltou para o Brooklyn Nets. Inclusive aqui vale uma explicação que a gente ficou um pouco na dúvida, porque tem lá o Ben Simmons também, mas acho que o Ben Simmons cada vez mais vai deixar de ser armador, né, vai jogar como ala pivô, então o Spencer Dinwiddie vai fazer essa função nos Nets. E aí, Biscoito, onde você colocaria ele? Cara, eu colocaria ele como jogador de rotação, eu não gosto muito dele, cara. Sendo honesto, eu acho que ele tem um estilo meio peladeiro, assim, ele comete muitos turnovers, ele é meio descompromissado, não sei descompromissado, mas ele não sei se é uma palavra boa, mas eu acho que ele não cumpre tão bem papéis táticos, ele não é bom na defesa, então acho que ele é mais um jogador de rotação que, por marcar muito ponto, que ele é um cara, ele é um pontuador bom, ele, para mim, eu vejo mais como um papel de sexto homem do que como sendo um grande jogador, assim. Ele foi por muitos anos um dos melhores índices de jogadas de mano a mano, né? Ele cria muito para si próprio, né? Mas não, um passador criativo. Acho que no estágio atual da carreira, ele é um jogador de rotação. Muito bem, os dois concordam, a gente segue então agora com LaMelo Ball, hein? Jogador que já pode trazer alguma controvérsia aqui. Agora o Piero começa falando do LaMelo Ball. Acabou de ganhar a extensão dele, né? Extensão multimilionária. É a cara da franquia do Hornets, é um time muito ruim, a gente não sabe o que esperar dessa equipe, mas o talento do LaMelo, ele é indiscutível, né? Um jogador aí que a gente tá ansioso para ver, tomara que livre das lesões. Eu acho que não dá para colocar no coadjuvante, né? É uma palavra muito pesada, acho que pro LaMelo, acho que ele não é coadjuvante, ele joga muito, eu acho. Joga muito, cara, o LaMelo joga muito, ele pode dar o próximo passo, velho. Assim, realmente, não ficaria surpreso do LaMelo Ball se All-Star. O jogo dele é muito divertido. Ele precisa de um time melhor, mas, cara, ele joga muito. Assim, no mínimo é jogar muito pra ele. Isso aí. Concordo. E é importante, assim, que o All-Star aqui, né, como a gente vai limitar a 5, a gente tem que pensar realmente nos caras que são elite. Eu não diria que o LaMelo Ball é elite hoje, mas que ele joga muito, então tá bem colocado aqui. Então aí o maior ídolo do Biscoito, então ele que começa, né? Falando aqui
de Cara, Alex Caruso do Chicago Bulls, era o maior ídolo, né? Saiu dos Lakers, deixou um pouco de ser ídolo, né? Eu gosto do Austin Reeves agora porque ele tem cabelo. Então, Esse cara, diferencial. o Caruso, eu tenho dúvida entre jogador de rotação e coadjuvante, porque, de fato, o papel ofensivo dele é bem limitado, cara. A última temporada do Bulls, dele no Bulls, assim como todo Bulls, foi bem decepcionante. Se eu não me engano, ele teve média de 5 pontos por jogo, foi muito pouco. 5,6, isso aí. Então ele decepcionou muito no ataque, então eu colocaria ele como jogador de rotação, cara. Ele entrega defesa, ele é Acabou o amor. indiscutivelmente absurdamente bom, mas no ataque, até pelo ataque do Bulls não ajudar ele não consegue pontuar tanto, ele não é um grande organizador de jogo, não. Ele é um cara que finaliza no Lakers, no auge dele, ele foi finalizando muito em corte, que o LeBron armava o jogo e ele era muito bom de fazer esses cortes para cesta, então não vejo ele com um papel grande, assim. É que a noção de point guard aqui, pro Alex Caruso, ela funciona muito mais por ele defender os playmakers do time adversário, né? Porque ele é o criador em fase ofensiva do Celtics, né? Jogador muito mais direcionado pro corner, para fazer funções secundárias. Quem conduz o ataque é muito mais o DeRozan, né? Então, acho que é um jogador de rotação hoje, um dos melhores defensores de toda essa classe aqui que a gente vai falar. Muito bem, me surpreendendo aí esse voto de vocês, mas faz sentido mesmo. Precisa fazer um pouco mais do que só atacar, né? Do que só defender, perdão. Então, seguindo aqui, temos agora Darius Garland, do Cleveland Cavaliers, um jogador que evoluiu bastante nas últimas temporadas. Onde você colocaria, Pierre? Olha, cara, é difícil, hein? O cara que foi All-Star, né, inclusive, o Darius Garland, né? Naquela temporada mágica lá do Cleveland Cavaliers, quando em 2022 ele surpreendeu, né? Conseguiu ser All-Star. Ele manteve as estatísticas para a temporada seguinte, né? Inclusive, só que agora com o protagonismo maior do Donovan Mitchell. Cara, eu vou colocar ele no Joga Muito. Sinceramente, eu vou colocar ele no Joga Muito, porque talvez ele, desses três aí, ele seja, em termos de talento, o pior dos três, mas ele já mostrou no NBA do que ele é capaz. Às vezes o ataque do Cavs ele é muito travado, então isso prejudicou ele em alguns momentos. Mas vamos ver. Acho que o jogo dele vai melhorando. Para mim, joga muito. Tem um arsenal muito grande de jogadas. Joga muito. Ele não dá para descer ele para coadjuvante, pô, comparado com o Derek White, não dá nem para comparar. Então, eu acho ele joga muito, mas realmente ele tem um talento abaixo do LaMelo e do Trae Young, mas ele também joga muito bem. Concordo também. Próximo na lista, Jamal Murray, hein? Esse também pode dar alguma polêmica aqui. Será que já é um All-Star? Apenas joga muito? Acho que não foge disso, né, Biscoito? Uma dessas duas. Uma dessas duas. Cara, não sei. Acho que eu não vou colocar ele de All-Star, não. Ele não jogou a Copa do Mundo. Ele estava machucado, aparentemente. Ele não jogou pela seleção canadense. Ele é um cara que, ele entrega mais de 20 pontos por jogo, com certeza. Só que realmente o craque do time é o Jokic. Então o All-Star do Denver é o Jokic. O Jamal Murray é excelente, é um excelente segundo jogador, velho. Mas acho que não vou colocar ele de All-Star, não. Vou colocar ele como jogar muito. Concordo. Acho que é isso aí. Se for o caso, a gente muda depois, hein? Mas faz sentido, acho que o Jamal Murray ainda nessa posição. O Cade Cunningham, do Detroit Pistons, ainda vimos pouco dele, mas esse pouco já é para colocar onde, Pedro? Cara, eu acho que o Cade, quando ele estiver saudável, ele vai ser no joga muito, mas ele praticamente não jogou, mano, na última temporada. O time ainda uma lesão estranha na canela. Uma lesão estranha, exatamente. O talento é indiscutível. Desde Hulk já se impressiona. Vamos ver essa temporada com o Monte Williams, pode ser um time para a gente ficar de olho os Pistons, para ser um pouquinho melhor do que foi nos últimos anos. Mas a gente está falando já de caras muito provados, já colocados à prova ali no Joga Muito, né? Eu acho que hoje vou colocar ali uma categoria abaixo, coadjuvante, o Cade. Fatalmente, em algum momento da carreira, ele vai estar para cima ou até na primeira prateleira, né? Mas hoje, acho que é forçar um pouco a barra. Eu gosto dele, cara. É engraçado porque ele é um jogador que joga muito devagar, né? Ele faz o jogo ser do ritmo dele, mas como Pedro ele vem do alto, né? Um armador alto. Ele é bem alto, Mas, cara, o Pistons é uma zona, então, não vejo o Pistons tendo uma grande temporada, então eu acho que o Cade vai acabar sendo coadjuvante mesmo nessa lista.
Assim, ele é o melhor jogador no time ruim, então, infelizmente... Se fosse em outro time, talvez ainda fosse coadjuvante, né? E relembrando para quem está assistindo, a gente está considerando a lista dessa temporada, né? E o que a gente tem nesse momento. Então não é assim pela carreira e também não é pelo que o jogador pode ser um dia. Então agora Fred VanVleet, que assinou um grande contrato, vai jogar no Houston Rockets nessa temporada, também é um jogador que pode gerar alguma controvérsia. Onde você colocaria ele, Biscoito? Cara, eu vou colocar ele como coadjuvante. Porque eu acho que o Rockets não vai longe. E ele realmente, assim, ele vai jogar bem, vai ter uma média de pontos alta. Só que eu não vejo ele, na época de Toronto, pelo menos ele era bem cotado para All-Star. Agora, acho que em Houston vai todo mundo esquecer que ele existe, assim. Então acho que é mais por isso, não pelo talento dele, mas pelo time que ele escolheu. Ele ganhou uma bolada esse ano, né? Mas foi o pior ano em aproveitamento de 3, né? A bola dele não caiu. Tudo bem que eu piso, olha, os Raptors tinham poucos arremessadores e era muita pressão nele, né? Mas ele pouco pontuava sem ser de 3 pontos e na linha dos 3 o aproveitamento estava muito baixo, né? Ele é um bom defensor, mas é um defensor baixo. Sinceramente, gosto muito do VanVleet, só que é um coadjuvante hoje nessa comparação aí. Por enquanto, ninguém como All-Star, ninguém como Bagre. Vamos ver os próximos. Quero ver mais Bagres aqui, hein? E temos aí Tyrese Haliburton, que não é Bagre, pelo menos para mim. Né? É difícil, hein? Mas e aí? Eu colocaria ele seria meu primeiro All-Star, velho. Acho que ele foi um dos poucos. Ele foi um dos poucos caras que se salvou na seleção americana, junto com talvez o Anthony Edwards e o Washington Reeves. Ele já jogou bem temporada passada. Ele é extremamente criativo. Muita gente chama ele de o Chris Paul jovem, assim, fazendo comparações, porque, cara, ele é aquele jogador que cuida muito bem da bola, ele organiza muito o jogo. Eu acho que um time que tem o Haliburton, você já sabe que o time vai ser organizado. Ele é muito bom arremessador, ele faz tudo. Eu sou um grande fã dele, então ele seria o meu primeiro All-Star. E enquanto ele esteve saudável, os Pacers estavam em zona de classificação. 3 vezes já falei. Estavam em zona de classificação, né? Estavam ali brigando, play-in, e ele se machucou. Tiveram um recorde positivo com ele em quadra, então. Um recorde positivo, e ele foi espetacular. É que não deu para os Kings sentirem tanto, porque eles foram muito bem também, os Kings, após a troca, né? Os Sabonis também funcionou muito bem, foi uma troca boa para os dois lados, mas o Haliburton é um jogador muito especial. Se a gente quiser descer, depois a gente desce, mas acho justo deixar ele no All-Star agora. Muito bem, então vocês estão considerando que ele é melhor hoje do que Trae Young e LaMelo Ball, hein? Sim, eu escolho ele na frente dos outros dois. E o Murray, né? Também. Muito bem, então tá alto o hype no Haliburton. Próximo aqui da lista, D-Lo, D'Angelo Russell. Esse o Biscoito tem que começar. Coadjuvante, velho. O D'Angelo Russell, ele foi um jogador que acabou não se tornando o que esperava dele. Ele não é ruim, assim, você fala que ele é bagre, é forçação de barra. Aí ele é um jogador que pode ser titular na liga, ele tem problemas defensivos que cabem. O Lakers na série contra o Nuggets rifou ele. Cara, ele começou no banco e mal jogou. Mas eu ainda acho ele um coadjuvante razoável. Assim, ele é um bom arremessador, isso é uma coisa que ele é de fato. Ele é um arremessador de volume, então acho que um coadjuvante cabe bem para ele. Eu desceria uma. Bagre não é, sabe jogar basquete, mas eu não confio tanto não, cara. Ele melhorou um pouco defensivamente, né, Biscoito? Isso é justo falar, ele não é tão horrível igual ele era em outro momento, mas ainda é ruim. E ele é um jogador que eu não acho confiável, cara, de decisões complicadas. Então, ele... O Lakers deu um contrato justo ali, né? Um contrato trocável, super trocável também, num valor honesto. Não é um contrato ruim, ele deve ser titular. Só que eu acho que ele tá nessa quarta prateleira. Eu acho que ele pode, acho que não seria estranho o Gabe Vincent tomar a posição dele em algum momento. Pode ser, exato. Eu desceria ele. Tá bom, faz sentido. Eu vou também nessa daqui, porque para desempatar, porque ele, até pelo que o Biscoito falou, né? Então, quando chegou nos playoffs, que é onde mais importa, os Lakers tiram ele de quadra, porque ele não serve, então ele vira um jogador de rotação, né? A série contra os Nuggets foi muito complicada para ele, né? E foram jogos apertados, não é como se os Lakers não tivessem no jogo, né? Teve no jogo nas 4 partidas, ele não tava lá para ajudar. Então, o coadjuvante eu espero que ainda seja um cara que contribua, não um cara que quando você mais precisa, você tem que tirar ele porque tá prejudicando. Mas ele já teve um hype muito maior do que
né? Já esperava-se muito mais dele na carreira, né, do que ele entregou. Agora, Jamoran, esse é complicado também, hein? Piero, começa aí. All-Star em polêmica ele é, né? Em fazer bobagem fora de quadra, mas em quadra também é All-Star? Cara, ele é All-Star. O Jamoran é All-Star, pô. Ele liderou aí nos últimos anos o time sensação da NBA, né? O grande time jovem aí, sendo o cara que era o líder da franquia, né? O Jamoran mudou todo o espírito de Memphis. É um jogador espetacular de se assistir jogando. E ele foi agregando coisas ao jogo dele, né? Se tornou um arremessador melhor também. Ao redor da cesta é simplesmente mágico, né? As acrobacias, o atleticismo e a capacidade técnica de definir ao redor do aro. É um talento inacreditável, né? Tudo bem que vai perder 25 jogos. 25 jogos. Então, não sei. Cara, talvez desça depois, mas... em talento é indiscutível que ele é All-Star, mas acho que ele não vai ser All-Star na próxima temporada, justamente porque vai ficar fora muitos jogos. Mas em termos de talento, ele é um talento, cara. Bem poucos jogadores são melhores que o Jamoran na liga. Ele é realmente sensacional. Então, vamos deixar no All-Star. Vou deixar o All-Star, porque esse All-Star não é que se o cara vai ser convocado para o All-Star Game. Se ele é um jogador... Ele é nível, né? Ele ainda é do nível All-Star. Né? Um jogador de elite dentro da posição. Então, se ele não tivesse as punições, se ele não tivesse a punição e tivesse uma aposta lá de quem seriam os titulares do All-Star Game do Oeste, ele estaria muita chance no debate, né? Você estaria pensando em Curry, Booker, e ele estaria ali, né? Com certeza. Então, porque tem aquela coisa da posição que é armador e alarmador junto, né? Para as eleições. Sim, Então, Jamoran fica como All-Star aqui. Esperamos que na próxima temporada ele cresça um pouquinho, né? Pare de fazer bobagens fora de quadra. Tyler Hero, hein? Esse também vai dar o que falar. Ele que está sendo muito especulado aí, talvez para ser trocado no negócio envolvendo o Lillard, se acontecer esse negócio. Quando esse vídeo sair, talvez tenha acontecido, né? Mas se não acontecer ainda, ele está no Miami Heat. E aí, Biscoito? Cara... Vai ser a primeira vez com um armador de fato, né? Eu vi o Exposto falando, né, que quer usar ele debaixo de armador, né? Levando a bola. Eu vou colocar ele de coadjuvante. Ele ainda não... Ele tem o potencial, mas acho que ele ainda não provou que ele joga muito, assim. Ele não tá no nível desses caras aí, velho. Acho que ele pode estar, principalmente se ele for trocado e for para um time que tem mais espaço. Ele, sei lá, estamos especulando no Utah Jazz, por exemplo. Ele teria ou estaria nesse espaço de jogar muito, mas acho que hoje ainda não. Os playoffs foram ruins pro Tyler Hero. Porque se você pensar, o ataque do Heat ele era muito travado e dependia muito do Tyler Hero. E sem o Hero, parece que quebrou algumas amarras ali, o ataque conseguiu se resolver de certa forma nos playoffs, né? Chegando até a final da NBA. Então talvez isso diga um pouco contra ele. Não que seja um não talento, ele tem muito talento. Um ótimo arremessador, só que ainda precisa melhorar defensivamente também. Então o joga muito para ele é demais, mas o talento é para coadjuvante aí, pelo menos nessa nossa prateleira aí, por enquanto. Então fica como coadjuvante o Tyler Hero. Quem sabe se ele ficar no Miami Heat e jogar nessa posição mesmo, tal, pode ser que mude de patamar. Ou mudando de time também, né? Pode se destacar mais em outro lugar. Próximo aqui da lista, Biscoito, Jrue Holiday, um dos melhores defensores da NBA. Cara, mas como que você encaixa ele? O Holiday é um cara que, pra mim, ele tá começando a ter aquele declínio físico, velho. Ele já não... Acho que ano passado ele me decepcionou um pouquinho em termos do que ele faz em quadra, assim, o arremesso... É que na temporada anterior, a temporada que o Bucks foi campeão, ele jogou um absurdo. Na temporada passada, ele chegou, acho que se não me engano, ele foi All-Star depois, né? Foi All-Star. Mas... Ele tinha sido All-Star só em Filadélfia. Foi a primeira vez que ele foi All-Star depois de sair de Filadélfia. Cara, mas eu tô sentindo que ele tá começando a ter um pouquinho de declínio físico. Ele não consegue mais fazer tudo que ele conseguia. Ele já tem 33 anos. Será que ele ainda joga muito? Não sei. Eu acho que eu colocaria no joga muito, sabia, Biscoito? Mesmo? Tá. Pelo combo completo aí. Talvez já fez. Talvez em algum momento, com certeza, acho que ele vai descer, mas pode ser, né? Ainda joga muito. Então, entrar em consenso.
Sim. Beleza, então Drew Holiday se mantenha saudável, por favor, para continuar nessa coluna durante a temporada. Mike Conley, esse daí também já passou o tempo dele, hein, Piero? Mas você ainda acha que ele tá numa boa posição? Quando ele foi trocado pro Wolves, o time melhorou, né? É verdade. Cara, o Conley ele é bom pra caramba. Assim, ele mesmo sendo velho, ele dá uma estabilidade. Foi trocado pelo D'Angelo Russell, né? Na mesma troca. Comparar a estabilidade que ele deu pra armação foi muito melhor que o Russell fazia. Já veteranaço, né? Aí entrar na temporada com 36 anos, né? Eu fico aí em dúvida entre coadjuvante e jogador de rotação, mas eu acho que ele ainda é um coadjuvante. Ele é um coadjuvante, é um cara confiável nas horas decisivas. Eu gosto dele. Talvez em algum momento ele tenha sido até elite, né, na carreira. Foi até já. Ele era o mais injustiçado. Quando ele foi ao Star, quando ele não merecia, mas no Memphis ele jogou muito. Que na temporada do Utah foi aquela temporada mágica do Utah, né? Sim. Enfim. Então, próximo na lista, CJ McCollum, nos Pelicans, até a gente analisando aqui antes, né, pegando o time dos Pelicans, é um time que praticamente não tem esse jogador, né, esse point guard natural. Então, o McCollum vai ser o armador principal, apesar de não ser, assim, exatamente a sua função, um cara muito mais chutador do que armador. Mas vai ser o armador. Então, onde vocês colocam aqui? Acho que é o coadjuvante, não tem nem muito para onde colocar ele, né? Ele é o coadjuvante. Dessa lista aí. Ele é o terceiro, quarto principal jogador do Pelicans, assim. Tá muito abaixo do Brandon Ingram e do Zion, estando saudável. O Valanciunas é uma opção ofensiva maior que ele, então acho que a gente sabe o que o McCollum é, né? Então ele não entrega menos do que ele promete, nem mais do que ele promete. Então sim, você sabe o que você tem no McCollum. Um cara muito bom em contra um, capacidade de pontuar, e às vezes é um pouco vazio, mas é muito bom jogador. Agora eu quero ver esse sim, hein? Jalen Brunson do meu New York Knicks. Não, Bagre de jeito nenhum. Tem alguns lá que eu posso indicar aqui como Bagre, mas esse não, né, Biscoito? Onde você coloca, Biscoito? Ele joga muito. Ele me decepcionou um pouquinho na seleção americana. Acho que ele foi um dos caras que mais decepcionou na seleção americana, talvez junto com o Brandon Ingram. Mas ele joga muito. Ele jogou muito a última temporada do Knicks. Levou o time para um patamar que a gente ele foi horrível na seleção americana, cara. Ele foi muito ruim na seleção americana. Ele foi muito mal no Mundial. É outro basquete. Basquete FIBA. Basquete. Mas na NBA, ele é bom pra caramba. Ele foi ao Star temporada passada merecidamente, né? Então, o que ele fez na série contra os Cavs é brincadeira. Ele ganhou sozinho aquela série, ele jogou muito. Então eu gosto dele, acho que ele joga muito. Compro. Não, e se pegar a seleção americana e fazer um negócio desse aqui, pelo que jogou no Mundial, vai ter uns 11 bagres aqui, sei lá, o Anthony Herder. Não, o Jaren Jackson Jr. é o pior pivô da NBA, se for usar pelo... ele não sabe péssimo defender, na defesa, né? Horrível. O cara foi o melhor defensor da NBA e não conseguia ficar em quadro, né, filho? É outro esporte mesmo, né? Lá, aqui no Thunder a gente colocou dois, né? Porque tem o Josh Giddey e tem o Shai Gilgeous-Alexander, mas definimos até analisando alguns depth charts de como vai ser a temporada e assim, de qual jogador realmente vai ter a bola e conduzir o time. Decidimos colocar o Shai aqui nessa disputa e o Giddey a gente vai colocar no próximo vídeo, né, Pierre? Até porque é uma diferença muito sutil, às vezes, né, do que é uma posição ou outra, né? A gente tá falando de playmaker. A maioria dos times nem usam um armador como playmaker. A gente falou do Derek White, ele vai ser, sei lá, a quinta opção de ataque. E ele tá ali como armador do time, né? O Alex Caruso é a mesma coisa, ele deve ser o quê? A quarta, quinta. Então, mas isso aí, né, é sutil a diferença e eu já coloco o Shai no All-Star pra mim. É o que, de todo que a gente já falou aqui, foi o que melhor jogou a temporada passada. O Shai, ele é bom, cara. Não tem como não colocar ele no All-Star. Fenômeno. Assino embaixo também, joga demais. Eu acho que a gente pode repensar em algum momento, conforme chegar Don't, Curry, talvez pensar o Haliburton e o Jamoran, mas eu digo com segurança que o Shai fica até o final aí na primeira. Agora, Markel Fultz, do Orlando Magic, ele que teve aí problemas na carreira, né, em relação à lesão e tal, foi uma primeira escolha do draft, nunca se justificou assim. Diz aí, Biscoito, onde você encaixaria? Para dar emoção aí, ser polêmico, eu não gosto dele, com cara de bagre. Eu realmente não gosto do basquete dele, ele não... Cara, eu não acho que ele desempenhou nada na liga, assim, que justifique ele ter sido a primeira escolha do draft. É até triste a história dele,
Mas, cara, ele é aquele jogador que ele vive de alguns melhores momentos, mas ele não conseguiu entregar nada consistentemente na carreira dele. Ele não tem um papel definido, assim, na carreira. Então, ele arremessa muito mal, ele realmente não sabe arremessar. Eu acho que às vezes ele tem uma dificuldade para chegar no aro, ele não consegue achar tanto espaço e o jogo dele depende muito disso. Então, cara, não gosto dele. Pelo papel que ele tem, eu não gosto dele, cara. Eu acho que eu vou colocar ele como bala. Cara, eu achei que ele jogou relativamente bem a temporada passada, sendo bem sincero. Ele falta o arremesso para ele, algumas coisas do jogo. Acho que o jogo dele vai crescer, cara. Crescer num nível ok, né? Ele nunca vai se justificar uma primeira escolha de draft, né? Eu colocaria jogador de rotação. Eu sei que em algum momento a gente vai ter que escolher alguém para ser bagre. Eu colocaria como jogador de rotação, sendo bem sincero. Mas entendo o voto. Então eu vou ser cruel que nem o Biscoito e vou manter ele aqui em bagre, porque tá fazendo falta aqui um jogador nessa coluna, e também porque, assim, analisando todo o grupo de armadores aqui, é um grupo muito bom, né, de jogadores nessa posição na NBA. Talvez a gente explorando outras posições, a gente vai encontrar mais bagre nas próximas listas. Mas aqui realmente tem poucos jogadores que a gente pode colocar como bagre, e aí vai de comparação com os outros, né? Então, realmente ele não se justificou. E pode ser que evolua, como o Piero está esperando, mas eu ainda não acredito muito nisso, até pela questão física também. Então, é uma pena, né? Mas o Sixers dispersaram essa escolha e... Quando ele estiver vencendo o prêmio de Most Improved Player no final do ano, vamos ficar todos de cara aqui. Aí ele vai dedicar a você lá no dia da premiação. Então, próximo na lista aqui... O próximo, a gente também, a mesma coisa no Sixers, né? Ficou meio na dúvida até a última hora, mas ficou que o Tyrese Maxey vai ser o scoring guard aqui do Sixers. Então a gente vai avaliar ele na próxima edição. E o James Harden, que a gente não sabe nem se vai ficar no Sixers mesmo, mas é o armador que a gente escolheu por enquanto, que ele tá lá até que se prove o contrário. Com certeza um cara que já foi All-Star, mas ainda é All-Star, Pedro? Não, All-Star não. Hoje ele estaria entre o coadjuvante, joga muito, mas ele jogou bem a temporada passada, liderou em assistências a liga, né? Teve seus momentos nos playoffs também, na série contra o Celtics, né? Ganhou praticamente 2 jogos ali para dar série, né? Principalmente o jogo 1 sem o Embiid. Cara, essa off-season vai ser interessante, né? Vamos ver o nível de compromisso dele no camp do Sixers, né? Vai ser um cara de muitos olhares aí nas próximas semanas. Não acho que ele é All-Star no top 5 da NBA hoje. Ele seria o melhor de toda a categoria de coadjuvante, né? Acho que para ele o joga muito, tá honesto. Cara, eu não gosto mais tanto do Harden, já gostei muito dele, hoje eu não gosto tanto. E eu tenho realmente medo da condição física que ele vai apresentar. Ele tá claramente descompromissado, ele é um jogador muito difícil de lidar. Porque, cara, eu não conheço o Harden, mas em nenhum lugar que ele foi, ele não arrumou problema. Então, suponho que ele não seja uma pessoa muito fácil de lidar. E acho que isso pode acabar atrapalhando ele. Então, ninguém sabe se ele vai começar a temporada jogando ou não. Tipo, realmente, ele entregou os números. Seria maldade colocar ele como coadjuvante. Tipo, o cara liderou a liga em assistências, tipo, quase 11 assistências por jogo. E ainda marca mais de 20 pontos. Tá, ele joga muito ainda. No estouro do cronômetro, ele ficou no joga muito aqui pro Biscoito, então os dois em consenso, mas é fato que o Harden, a gente tem muitas dúvidas do que esperar dele, principalmente em relação ao comprometimento dele, e sei lá, dependendo do time que ele estiver, né, se ele começar a temporada no Sixers, eu não faço ideia de qual vai ser esse comprometimento, e se ele vai jogar muito ou não, principalmente quando precisar dele, né, nos playoffs, ele deixou a desejar em alguns jogos. Então, seguindo aqui, Bradley Beal, do Phoenix Suns, que também é outro caso, né? O Suns não tem exatamente um point guard nesse momento, o que tinha foi embora, então Bradley Beal deve fazer essa função. Piero, já vou deixar aqui o seu clubismo reinar e você colocar o Beal já tô deixando até aqui, para você. É aqui? Não é aí, não. O Bradley Beal tem um dos contratos mais pesados da liga, né? E o Suns aí fez essa pequena loucura, né? Abriu mão de várias escolhas de segunda rodada, não foi lá tanta coisa assim, né? E também ele teve escolha de primeira rodada também, enfim. Mas ele vai fazer essa nova função, levando mais a bola, vai dividir muito esse papel com o Devin Booker, né, na armação do Phoenix Suns. Ele é um jogador que tem suas limitações também, mas o talento ofensivo ele é indiscutível, ele é um cara muito rápido,
consegue chegar ao aro com muita velocidade. Ele é um arremessador de 3, às vezes que tá pegando fogo, às vezes nem tanto, mas ele arremessa em muito volume. Muito bom arremessador na meia distância também, que é uma coisa que o Phoenix Suns gosta. Ofensivamente é um jogador muito completo. Talvez no peso ataque e defesa, hoje ele seria um coadjuvante como armador, mas ele joga muito. Então, eu vou deixar pro Biscoito aí o que eles preferem. Para mim, tanto joga muito como coadjuvante, eu aceito. Cara, eu vou colocar ele como coadjuvante, por quê? Porque, cara, tem Devin Booker e Kevin Durant lá, cara. Não tem como o Bill manter essa média de pontos que ele tinha no Wizards, fazendo tudo em quadro igual ele fazia, então eu vou colocar ele como coadjuvante e vai ser até bom ver ele nesse papel, porque vai ser o primeiro time sério que ele vai jogar na vida, muito tempo. Teve algum Wizards bom com o John Wall alguma época, mas era sempre uma zona, então acho que é o primeiro time sério que ele vai ter e eu quero ver ele nesse papel. Agora vamos lá com Damian Lillard, que já foi citado aqui anteriormente, né? Um dos jogadores de maior polêmica na off-season. Biscoito, tem como deixar ele fora de All-Star? Tem. Eu vou colocar ele como joga muito. Pra mim, ele joga muito. Cara, só o Tuca não participar que você cutuca ele, né? Cara, ele, assim, ele passou boa parte da temporada machucado. Ele jogou bem, mas não jogou... Não sei. Estatisticamente, cara. A melhor temporada da carreira. Sim, mas ele perdeu muitos jogos, né? Então, cara... E o time era ruim, né? Não era traduzido em vitórias. O time era ruim, ele marcou 32 pontos por jogo, mas era um time ruim. A temporada anterior dele ele tinha marcado 24. Mas eu vou colocar ele como jogar muito, porque tem só 2 vagas, e eu realmente acho que o Lillard pode passar com a mesma coisa do Bradley Beal, assim. Talvez ele vá para um time mais estruturado, onde ele não vai ter um papel tão grande, mas ainda um papel muito bom, e ele é muito bom. Então eu acho que ele cai uma categoria esperando que ele jogue em um outro time. Esse é o meu ponto com ele. Justo, compra. Então, uma das grandes surpresas da lista até o momento, o Lillard na segunda coluna. Se o Lillard souber disso, ele vai fazer um rap contra vocês, hein? Ele é o Zé Felipe da NBA. Preparar. Use isso para se motivar, Damian Lillard. Ele sempre faz isso, né? Quantas vezes foi deixado de lado no All-Star Game, por exemplo, e reclamava, criava músicas. Agora, De'Aaron Fox, hein? Outro jogador que cresceu muito aí nos últimos anos. Piero, começa. Eu vou falar o seguinte, eu não vou colocar ele no All-Star porque eu acho que os 3 de cima ainda são melhores que ele. Mas ele jogou muito a temporada passada, eu só vou pedir para você empurrar ele lá para frente, deixa ele na frente do Trae Young, para mostrar que ele é o melhor, ele mereceu estar quase lá. Sim, concordo. Cara, não sei, eu até o pick and roll dele o pick and roll dele com o Sabonis é fatal. O Kings foi um dos times mais legais da temporada passada. Cara, a melhor história da temporada passada foi do Kings, sem dúvida. O time voltou a ter... São um time honrado, assim, um time que a galera respeita e passou muito por ele. Ano retrasado muito duro para ele, começou muito mal. O jogo dele parecia ter acabado, inacreditável como ele estava mal. E ele conseguiu recuperar o jogo dele de uma forma muito interessante. Joga muito. Joga muito. Então, fica aqui por enquanto. E próximo na lista, agora o... Trae Jones. O primeiro nome dele. Trae Jones. Não, o Tyus. O Tyus é o irmão dele. Então, vamos lá. Próximo na lista, então, o Trae Jones, do San Antonio Spurs, que hoje é uma franquia em reconstrução, né? Não tem grandes astros, mas o Trae Jones se qualifica de que maneira aqui, Biscoito? Cara, ele melhorou na temporada passada, né? Ele teve 2 temporadas iniciais muito ruins mesmo. A primeira temporada dele foi péssima. Ele tem um pouquinho do jogo do irmão, que tenta deixar as coisas mais lentas, mais organizadas. Ele não arremessa nada bem, isso é um problema, cara. O arremesso de 3 dele é muito feio, muito fraco, ele arremessa muito mal. Não sei se coloca ele em bagre, é um jogador de rotação. Acho que ele pode evoluir e ser um jogador de rotação, velho. Mas eu acho que quando a gente for fazer a lista, ele vai ter que acabar descendo. Eu gosto do Trae Jones, lembrando que o Trae Jones ele era o armador de Duke naquele time do R.J. Barrett, Ken Reddish, Zion Williamson, ele que era armador de Duke naquela... Aí ele fica mais um ano, e aí o Spurs pega ele com, acho que segunda rodada, inclusive. Ele é um armador confiável, como o Biscoito falou, ele vai seguir muito o caminho do irmão, esse é um cara de poucos turnovers, e ele vai evoluindo na liga para virar...
acho que entre os titulares, talvez ele seja o pior titular da NBA hoje como armador. Talvez. Então eu vou colocar ele como bagre, mano. Não, a palavra é dura, mas a gente tem que se colocar nessas situações. Falar essa palavra, né? Mas É triste. Não, o melhor que vocês elogiaram pra caramba, vai evoluir isso aqui é bagre, né? Mas tem que ser cruel. Também elogiei o Futs, né? A NBA tem muito talento, né, gente? A NBA tem muito talento, né? Vamos falar a verdade, né? Então tá faltando. Pra gente chegar no bagre aqui, a gente tem que começar a ir lá pros quartos, quinta. A gente tem que considerar o universo em que ele está inserido aqui, né? Exato. Então vocês já querem colocar o Tyus aqui, já que foi citado? É para si? Não, o Tyus é melhor, pô. O Tyus é rotação. Jogador de rotação, pelo menos, né? Os dois fecham. Ele foi por alguns anos, os últimos 2 anos, pelo menos, o melhor armador reserva da liga, né? Quando o Jamoran machucava, ele segurava Memphis. Há 4 temporadas, eu acho que ele tem a melhor assist ratio da NBA, velho. Ele é muito... Eu gosto muito dele. Confiável. Ele é confiável, cara. Ele é estabilidade. Você tem ele, você tem um jogador estável. Vamos ver, ele vai ter um papel bem maior agora. O Memphis depende, acabou... o Poole vai arremessar todos. O Jordan é chato jogar com o Jordan Poole. Né? Quem não sabe, ele foi pro Washington Wizards. Sim. O Jordan Poole vai arremessar todos. É chato jogar com o Poole, mas tá bom, vai jogar de rotação. Então, Tyus Jones, agora nos Wizards, fica nessa coluna. Dennis Schroeder, em polêmico. Se a gente considerar no basquete FIBA, MVP, é All-Star, né? Mas nem jogador de rotação, acho que é jogador de rotação. Porra, eu gosto dele, pro Toronto Raptors agora, tá? Mas o coadjuvante aqui é um pouquinho demais, não? Certo? Pô, eu gosto do Schroeder. Eu também gosto. Talvez ele entre aí na melhor versão da carreira dele, de repente. Quem sabe? Cara, o ataque do Raptors precisa. Cara, eu vou colocar ele em coadjuvante, eu tenho um argumento bom. Ele jogou melhor que o D'Angelo Russell na temporada passada. E a gente colocou o D'Angelo Russell nessa categoria, então eu acho que o Schroeder hoje é um jogador de uma categoria acima do D'Angelo Russell. Beleza. Comprado. Beleza, então vou seguir também com isso. Colin Sexton, do Utah Jazz. Mais um nome polêmico aí, que eu acho que pode estar para qualquer lado aqui, depende do gosto. Qual é o seu gosto? Cara, biscoito, né? Mano, eu vou colocar jogador de rotação, porque para mim ele é um Tyler Hero com menos talento. Ele é aquele cara que quando ele se machucou, o time melhorou. Aconteceu isso no Cavs, no Utah o time foi bom sem ele. Então, cara, eu vou colocar ele em jogador de rotação. Você acha que ele faz boas partidas? Ele já teve uma temporada absurda no Cavs, uma temporada que ele começou a temporada com média de quase 20, 30 pontos, assim. Ele teve aquele jogo maravilhoso contra o Durant, no primeiro jogo do trio Hart, isso. Cara, ele ganhou um jogo de 3 prorrogações, né? Uma coisa assim. Foi, E, cara, ele fez buzzer beater em todos os negócios, foi legal, mas, cara, pra mim, ele ainda precisa se provar como um jogador positivo na NBA, porque hoje ele me parece aquele jogador negativo. Bem estilo Dinwiddie, assim, acho que ele é um pouco melhor que o Dinwiddie, só que ele monopoliza muito o jogo, acho que ele tem alguns problemas que ele precisa melhorar no jogo dele. Tanto que virou sexto homem, né? Sim. Em teoria vai ser titular esse ano, aí, por isso que a gente colocou aqui, mas então vocês fecham aqui em rotação, né? Sim. Então, seguindo aqui, aí sim, hein? Agora eu quero ver. Russell Westbrook. Vou deixar o cara mais imparcial falar primeiro, que é o Piero, depois o Biscoito coloca o Westbrook em bagre, mas primeiro o Piero. Cara, o Westbrook ele jogou bem nos Clippers, mano. Não joga muito, obviamente. Eu tô entre coadjuvante e jogador de rotação pro Westbrook, sinceramente, cara. Eu acho que ele deu uma renascida aí dele. Cara, ele ganhou um jogo contra o Suns nos Lakers era bagre, né? Cara, com os Lakers ele seria a categoria bagre, porque foi deprimente a passagem. Foi deprimente, constrangedor, foi muito ruim para a imagem dele. Ele e o LeBron não funcionam juntos em quadra, são jogadores de perfis muito parecidos, com o LeBron sendo muito melhor que ele. Então ele acabou ficando escanteado, perdeu completamente a confiança. Mas, cara, ele consegue ainda impactar o jogo. Ele terminou a temporada bem. Eu vou colocar ele como coadjuvante e aí vocês se resolvem. Rotação. Não, é demais também, né, cara? Não, rotação. Pelo amor de Deus. Ele tem que agradecer por ele ainda estar na liga. Então, rotação. Não, calma. Olha, essa é difícil até pra mim, mas o Kemba Walker que tava nesse dilema. O Westbrook ele mostrou que ele ainda é um jogador de NBA.
Se bem que ele não conseguiu ganhar o salário nem um pouco legal. Vai né? ganhar o mínimo, né? Então. Vai ganhar o mínimo, exatamente. Te falo, esse argumento é um pouco complicado, né? Então vai, jogador de rotação. Eu vou deixar aqui jogador de rotação, porque até para dar uma equilibrada nas colunas aqui, né? E ele realmente já passou o melhor dele. Se fizer uma média da temporada passada, né? Um cara que foi bagre num time, no outro time ele foi útil. Então, num meio termo aqui, um jogador de rotação. E a tendência da carreira dele daqui em diante talvez seja essa. Tá. Então, passando aqui para os últimos 4, né? Lembrando que esses 2 ficam para o próximo vídeo. Mas aqui a gente vai colocar esses 4, que são casos em que esses jogadores atuaram a maior parte da carreira como point guard, se juntaram em times, né, que um já existia, um outro jogador da posição já existia, mas a gente vai avaliar eles como um armador principal, independente do que eles vão fazer, porque na prática hoje na NBA não fica um cara só com a bola, não fica só, dependendo do time, né? Não fica só um jogador como o armador principal. Então a gente vai colocar esses 4 aqui nessa lista. Começando por mais um polêmico, Kyrie Irving, Biscoito. Joga muito. O Kyrie Irving não tem como, ele é bom. Cara, ele em talento bruto na NBA, acho que ele é um dos melhores, assim, realmente. Se você fosse fazer um X1 da NBA, tipo, um jogador jogando contra outro X1, acho que o Kyrie Irving seria o melhor. Ele é muito habilidoso, ele é bom, ele tem muitos problemas, mas, cara, ele joga muito, não tem jeito. Tem muito o que falar contra, né? Talento tá lá, né? É uma mala sem alça, mas joga demais. E aí o colega dele, Luka Doncic, tem como não colocar em All-Star? Não, né? Não tem como. Só se a gente quiser fazer ser o diferentão aqui, né? Não, pôr no bagre, né? Não tem gente que questiona algumas coisas em relação à individualidade dele e tal, né? Que prejudica o time. Não, mas joga demais, né? E jogou demais no Mundial também, né? Que a gente citou aqui, tanta gente que... Foi expulso, né? Nervosinho, é o problema do Doncic. Isso ele é nervosinho. Cara, o Doncic, ele precisa, sabe do quê, velho? Do psicólogo do Beraldo. Porque eu acho que ia dar bom, assim, porque o Beraldo é meio doidinho, gosta de rir e tal, e ele é um... E ele São Paulo verso. Então acho que o Doncic, mano, ele precisa do psicólogo do Beraldo. Minha dica aí pra ele. Certamente ele vai ligar para o psicólogo do Beraldo em breve. E aí os 2 dos Warriors, né? Stephen Curry também, né? Não tem como. All-Star, sim. O menino é bom. Stephen Curry, já jogo direto aqui. Algum comentário ou podemos seguir? Renio. Realmente, Curry. Então talvez a gente tenha formado aqui o quinteto, mas daqui a pouco a gente confirma isso. O último, Chris Paul. Vou deixar o primeiro começar essa. Eu vou falar, o Chris Paul, ele ainda é um bom jogador de NBA, cara. Ele caiu muito as estatísticas na última temporada, né? E aí quando chegou o Kevin Durant, ele ali bem reta final, o Durant jogou 8 jogos na temporada regular. Ele virou ainda um papel ainda menor, mas ele ainda consegue acertar os arremessos na meia distância. E assim, ele jogou mal, mas quando você vê os jogos, ele ainda é um cara... Ele ainda sabe jogar basquete, cara. Ele ainda consegue ajudar os poucos minutos. Se você reduzir a minutagem do Chris Paul, não ser um cara de 30 minutos por jogo, se conseguir trazer ele para 23, 24 minutos, ele vai ter um papel importante na liga. Ele não é aquele cara que vai pegar a bola recebendo marcação, pressão e com aquela condução perfeita de anos atrás, né? Ele já tá mais veterano. Mas para momentos de meia quadra, ele é um armador muito inteligente. Acho que se a gente colocar no jogador de rotação com essa galera aqui, que tem alguns aqui desprovido de inteligência, seria meio criminoso. Né, Biscoito? Acho que até você que já quer chamar o cara de vovô, não vai colocar ele do lado do Westbrook, né? Não, não merece. Então, coadjuvante, fechou, né? Coadjuvante. Hoje em dia é coadjuvante. Ainda mais esse Warriors aí, né? Você cair num time que já tem outras estrelas, né? É difícil você, com a idade que ele tem, ele chegar com outro patamar. Mas jogou muito na carreira também, né? Foi All-Star, Elite em alguns momentos. Então, a gente fechou aqui. Eu só quero questionar o seguinte. Eu tô um pouco incomodado com o Haliburton aqui na primeira coluna, considerando alguns outros nomes aqui embaixo. Algum de vocês quer trocar? Porque, por exemplo, eu acho que o Fox poderia estar no lugar dele. Talvez o Trae Young, talvez o Jamal Murray. Eu tô fechado com o Haliburton, tô comprado com ele. Eu acho que essa temporada ele vai ter um time mais organizado e ele vai... É só ele ficar saudável, cara. É só ele ficar saudável. A única questão dele é estar saudável.
Não, e lembrando que o Haliburton jogava nos Kings, né? Teve essa troca meio que porque ele tava ali sendo barrado pelo Fox na posição, né? Cara, se fosse... Eu aceitaria uma troca pelo De'Aaron Fox, o único. Os outros eu manteria o Haliburton. Eu acho pau a pau a briga com o De'Aaron Fox, mas em projeção, eu acho que o Haliburton é mais jogador. Então se trocasse, eu não ficaria incomodado, mas eu manteria. Muito bem. Ainda bem que a massa torcedora do Sacramento Kings não é das maiores, assim, né, para reclamar com a gente. Mas nem é dos Pacers, né? Polêmico. É só o Miguel. E a do Blazers... E a do Blazers, vamos combinar que não vai... Já tá puta com o Lillard. Se ele tivesse jurado amor eterno ao Lillard, se ele tivesse jurado o amor eterno ao Blazers e falado, vou ficar, a torcida do Blazers ficaria puta com a gente, mas não vai ficar, não vai ser nesse cenário. Eu acho que o único aqui que a gente pode tomar porrada aqui é da torcida dos Nuggets. Vai falar, o campeão, vocês deram moral. Murray, então. Acho que é a única chance de a gente tomar porrada aqui. Ó, lembrando que assim, a gente colocou o Fox aqui na frente, mas não quer dizer que essa é a ordem, tá? A gente vai ficar assim. Mas o que eu vou falar é o seguinte: aqui de cima eu quero que a gente faça a ordem do top 5. Tá? Uhum. Então, como a gente já questionou aqui o Haliburton, acho que ele é o quinto, né? Sim. É o quinto. E Jamorant é o quarto. Jamorant é o quarto. E esse top 3 aqui? Luka Doncic em primeiro. Eu vou com o Doncic. Eu coloco o Curry em primeiro e o Doncic em segundo. Não. E o Shai é o terceiro. O Doncic em primeiro, Biscoito? Eu tô fechado com o Doncic em primeiro. Olha, essa é bem difícil, hein? Eu vou considerar um pouco do histórico aqui, vou com o Piero, vou deixar o Curry em primeiro e o Doncic em segundo, porque acho que falta pro Doncic ainda mostrar um pouquinho mais em relação a ir mais longe com o time. Chegou até numa final, né, de Oeste há 2 anos, mas ele... Acho que falta espaço a mais para fazer com que o time jogue, não só ele jogue, né? Mas que ele é espetacular, não tem o que falar. E acho que ele já fez mais do que o Shai também, por isso ele fica aqui em segundo. E vocês fecham aqui o Shai na frente do Jamorant, é isso? Sim. Fecho. Então, beleza. Esse, então, é o print final, para o pessoal ficar à vontade, depois nos criticar, detonar, né, a torcida do Sacramento Kings, que vai toda para cima da gente. Enfim, mas acho que... Do Trey Jones também. Não, a família Jones vai reclamar muito, né? Até porque a gente tem um membro da família Jones aqui na nossa equipe. Então é isso. Lembrando que virão mais vídeos nas próximas semanas falando das próximas posições. E aqui é só uma brincadeira, né, gente? Fazendo uma projeção. O que importa mesmo é quando a bola subir e começar a temporada. Então é isso. Piero, valeu, hein? Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço e até semana que vem ou essa semana, enfim, até o próximo vídeo. O calendário vai ser maluco, hein, gente? Fiquem ligados aqui no canal. Conteúdo. Se inscrevam, ativem o sininho para receber vídeos novos e vai vir vídeo toda semana. Valeu, hein, Biscoito? Espero que semana que vem você venha mais focado na NBA e não no futebol. Semana que vem não importa mais. O futebol acabou esse ano. Tipo, foda-se, São Paulo campeão, então... E é isso, só não tem mais nada para falar, só que São Paulo é campeão. Então, tchau, Biscoito, tchau, Piero. Obrigado a você que esteve com a gente. Falou. E mais essa tier list. Voltamos, então, em breve com mais listas. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like se você gostou do vídeo. Se você não concordou com algum nome, manda nos comentários. Toda opinião é válida, a gente vai receber sempre com muito respeito as suas opiniões. Não se esqueça também de seguir o The Playoffs nos canais de redes sociais e acessar o theplayoffs.com.br para acompanhar o melhor da NBA. Um abraço, gente, até a próxima.